Paz e bem a todos. Vamos aos recados da noite. Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite da Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. Que todos vocês que estão nos assistindo possam se sentir amparados, abraçados, que possam receber a paz e bem que desejamos todas as vezes que vocês chegam em nossa casa. Hoje estamos recebendo aqui pela primeira vez Fernando Horta. Primeira vez falando no Lar Francisco de Assis, primeira vez aqui na Corrente do Bem. Fernando Horta é palestrante motivacional e também dá palestras de inteligência emocional. Fernando, seja bem-vindo. Você que já é um expositor espírita já de bastante tempo e pela primeira vez está nos prestigiando aqui no Lar Francisco de Assis. Que você possa se sentir amparado em nossa casa, possa se sentir em casa, bem à vontade para poder bater esse papo aqui conosco. Depois dos recados e da prece inicial, eu passo a palavra para você, tá ok? Pessoal, então vamos aos nossos recadinhos de sempre. Está chegando dezembro e não é porque estamos no período de quarentena que vamos ficar sem a nossa campanha de Natal, não é? Então, como nos outros anos, esse ano faremos novamente a campanha de Natal Solidário, lá da instituição que o Lar Francisco de Assis realiza o trabalho de assistência aos nossos meninos, os rapazes que têm alguma deficiência. A maioria é deficiência mental, mas tem deficiência visual, deficiência física. E os nossos meninos escreveram a cartinha para o Papai Noel e estão esperando o presente. Por isso, nós contamos com vocês, que todo ano nos ajuda, para poder realizar esse ano mais um Natal Solidário lá em Rego Barros. Quem desejar apadrinhar, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp do Lar Francisco de Assis, que está aparecendo o número aí na tela, ou entrar em contato com a casa através das nossas redes sociais e dizer que quer ajudar no Natal Solidário. Além do apadrinhamento, tem também a despesa com o lanche, com o músico, porque eles adoram dançar, com picolé, porque eles adoram picolé. Então, para poder realizar essa festinha de Natal, a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos oferecer cachorro-quente, refrigerante, picolé, bolo de pote. Vamos contratar um rapaz para cantar e muita brincadeira que vai ter. E, lógico, a nossa alegria e um pouquinho de cada um de vocês que vai nos ajudar com essa festa de Natal. Então, quem desejar colaborar, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp do Lar Francisco ou uma mensagem nas nossas redes sociais e pode também depositar qualquer quantia diretamente na conta do Lar que está aparecendo aí na tela para vocês. E tem também o nosso jantar social na Rua do Pão de Francisco. Como todo ano, a gente celebra o Natal com os nossos assistidos do Pão de Francisco. E vocês estão nos ajudando a manter esse trabalho, mesmo nesse período de pandemia, em parceria com a Paróquia de Santo Antônio. E para realizar um jantar bem bacana de Natal, a gente conta com vocês comprando uma rifa dos itens que o Ateliê da Tel doou para a gente, todo personalizado de Francisco. Então tem, olha, 2 máscaras de Francisco, tem uma necessaire e tem uma case para guardar o notebook. R$10 apenas. E você ajuda a gente a comprar todos os itens para prepararmos um jantar de Natal bem bacana para os assistidos do Pão de Francisco. São 100 pessoas que nós estamos oferecendo jantar toda sexta-feira na praça. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Mesma maneira, entre em contato com o WhatsApp do Lar Francisco de Assis e iremos retornar para vocês com um númerozinho da rifa que você vai concorrer e, ou através das nossas redes sociais, tá bom? A gente conta com vocês para poder realizar mais um Natal Solidário.
Então, vamos agora à nossa prece inicial, para passarmos a palavra para Fernando. Eu tenho certeza que já tem muita gente ansiosa aí para poder ouvir o nosso convidado. Não deixem de reservar aquele copinho com água, porque no final a gente sempre pede a espiritualidade para poder colocar ali o remédio que a gente tanto precisa. Então, eu convido a todos nesse momento a silenciar o seu interior e poder entrar em sintonia com toda a equipe espiritual que acompanha esse trabalho do Lar Francisco de Assis. E vamos pedir aos companheiros espirituais que durante o encontro virtual da noite de hoje possamos criar uma ambiência favorável à nossa volta para recebermos o auxílio que tanto precisamos. E que as vibrações desse trabalho possam alcançar aqueles que estão hospitalizados, debilitados, no enfrentamento do Covid, e aquelas famílias que durante essa pandemia perderam um ente querido. Também colocamos aqui aquelas pessoas que particularmente trazemos em nosso pensamento. Que os bons espíritos possam encontrar uma ambiência favorável para envolver a cada um deles. E que Francisco de Assis possa envolver Fernando Horta na noite de hoje, fazendo com que ele seja um grande instrumento para poder nos despertar e nos auxiliar nessa caminhada. Que possamos ter ouvidos de ouvir tudo aquilo que será falado na noite de hoje. Fique conosco, Mestre Jesus, e conduza todo o encontro virtual dessa noite. Que assim seja. Fernando Horta, agora é com você, meu amigo. Seja bem-vindo, pode bloquear seu microfone e fica à vontade, virtualmente em nossa casa. Muito boa noite a todos vocês. Quero agradecer primeiramente a Christian pelo convite, que me faz muito honrado, né? Engraçado que depois de tanto tempo fazendo algumas apresentações, quase 30 anos, eu estou nervoso. Pela primeira vez no lar, mas não é a minha primeira vez, é a minha primeira vez virtual, fazendo uma apresentação. Mas eu já estive presente em uma palestra do meu querido amigo Saraiva. Eu estive no lar e foi maravilhosa a oportunidade em que estive no lar. Então é um lugar de muito carinho e eu estou muito satisfeito e feliz de estar aqui. E me sinto muito responsável, compromissado com o assunto que vamos falar hoje. A autorresponsabilidade muda a sua vida. Então, eu começo o nosso bate-papo antes da apresentação. Eu mesmo vou fazer por aqui a apresentação, mas eu começo o nosso bate-papo justamente perguntando o que seria autorresponsabilidade e por que essa autorresponsabilidade mudaria a sua vida. Mudar em que sentido? O que é que precisa ser mudado? E à luz da doutrina espírita, como isso pode influenciar nas nossas decisões, no nosso viver, nessa existência corpórea e principalmente no que nós vamos levar no retorno à pátria espiritual. Eu tenho 51 anos de idade e estive refletindo para fazer esse estudo sobre tudo que já aconteceu comigo. Inclusive, o desencarne da minha mãe há cerca de 8 anos atrás, quando ela repentinamente retorna à pátria espiritual acometida de um câncer de pâncreas. Foi tudo muito repentino, foi muito rápido, não teve demora, em poucos dias ela se foi, e deixou uma grande saudade, mas uma grande reflexão. E a primeira coisa que eu trago na noite de hoje é que aproveitemos o tempo que temos com as pessoas que amamos, com o trabalho que alcançamos, com o trabalho dentro da casa espírita, com a caridade, com a nossa transformação. Aproveitemos o tempo, porque o tempo urge. E não sabemos por quanto tempo mais estaremos aqui nessa jornada terrena, aproveitando essa grande oportunidade que é a vida.
no plano terreno para a nossa transformação, para o nosso crescimento. Então, dito isso, eu vou passar a nossa apresentação. Vou colocar aqui a nossa apresentação. E te pergunto, a primeira coisa que eu tenho para perguntar para você que está me assistindo nessa noite de hoje. Como é que está a bagunça interna e a bagunça externa na sua vida? Como é que está isso na sua cabeça? Como está isso no seu viver? Como é que está essa bagunça dentro do seu coração? Como é que está essa bagunça na sua existência? O que é que não está legal dentro da sua vida e o que não está legal fora da sua vida? O que está ao seu redor que está bagunçado? É o trabalho? O trabalho não está legal? O trabalho está te dando transtornos, está cansativo, você está infeliz no trabalho, você está insatisfeito, acha que está ganhando pouco, tem problemas de relacionamento lá no trabalho? Ou será que o problema é na relação com as outras pessoas? Você está sempre insatisfeito da forma que as outras pessoas se relacionam com você? Ou você está insatisfeito com a forma que você se relaciona com as outras pessoas? Não, Fernando, o que não está legal é a minha família, meus pais, meus irmãos, meus parentes. Isso que não está legal. Eles sempre pegam no meu pé, eles sempre estão me prejudicando, eles sempre estão implicando comigo, estão sempre me criticando. Ah, Fernando, o que não está legal é lá em casa. Eu, minha companheira, eu, meu companheiro, meus filhos, a gente não está se entendendo. Toda hora eles reclamam da falta de dinheiro, reclamam que eu sou grosseiro, reclamam que eu não dou atenção, mas todo mundo me cobra. E eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas tarefas. Eles não entendem que eu já tenho uma cobrança muito grande fora de casa, nas minhas atividades laborais. Eles não compreendem que o mundo é muito corrido, a vida é muito corrida, e que eu não posso dar tempo para eles. Eu chego em casa cansado, extenuado, e que eu não consigo mais dar atenção. Por que está acontecendo essa bagunça interna e por que está acontecendo essa bagunça externa? E como dar solução nisso? Pois bem, na noite de hoje, nós buscaremos encontrar respostas para a causa disso, mas principalmente, qual que é a solução para sanar esses problemas. E ninguém quer viver na bagunça, né? Eu espero que não. Todos querem prosperar na sua vida e buscam prosperar em todos os sentidos. E aí eu pergunto, qual é a sua responsabilidade nessa bagunça que você está reclamando? Até que ponto não é você que precisa parar esse efeito dominó que vem trazendo grandes problemas na sua vida? Porque, repare o seguinte, às vezes a gente está em casa, aí tem uma lâmpada, e a gente fica assim na cabeça, eu tenho que comprar uma lâmpada para substituir, eu tenho que comprar uma lâmpada para substituir. Aí passa um tempo mais, você vai em algum lugar, alguém dá uma esbarradinha no carro, aí fica aquele arranhão no carro. Ou então, você foi caminhar, um cachorro te avançou e você, ao esquivar, acabou arranhando a perna. E aí, você teve um problema extra que teve que gastar um dinheiro a mais, mexeu no seu orçamento. Chega em casa, tem algum outro tipo de problema, uma goteira. E aí, pequenas coisas vão acumulando. E num determinado momento você fala assim, eu não aguento mais, está tudo dando errado na minha vida. Quem de vocês já vivenciou isso? De repente começa a dar tudo errado, parece que está assim, que tudo está desandando. E acontece que algumas pessoas, isso se torna tão grave, tão cotidiano, e cada vez aumentando mais, que essas pessoas começam a enfrentar verdadeiros problemas. Problemas de relacionamento, problemas na vida fora de casa e problemas aqui dentro. E a pergunta é, até que ponto a responsabilidade não é sua? O que é que você pode fazer para mudar toda essa bagunça, acabar com essa bagunça? Então, o livre-arbítrio é o grande instrumento de transformação. Todos sabem usá-lo de forma adequada? Será que a gente sabe realmente usar o livre-arbítrio da forma mais correta? Será que nós fazemos escolhas que vão acabar nos prejudicando? Ou será que é o mundo que faz escolhas por nós? Será que a gente acerta em nossas escolhas? E se quando a gente acerta, isso é do nosso mérito? Como é que funciona o livre-arbítrio? Aliás, Fernando, melhor a gente definir livre-arbítrio. Arbítrio é resolução que depende só da vontade, opinião. Isso é arbítrio. Já o livre-arbítrio é o livre julgamento. É a faculdade do homem de determinar a si mesmo. Ou seja, livre-arbítrio, o livre-arbítrio concedido por Deus
a cada espírito encarnado no planeta é o poder de decisão sobre si mesmo. Acontece que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos não causam consequências somente diretamente em nossas vidas. Cada pensamento, cada atitude nossa causa também um impacto no que está ao redor. Pode causar impacto nos nossos familiares mais diretos, companheiro, companheira, pais, irmãos, aos nossos filhos. Pode causar impacto no nosso ciclo de amizade. Causa muito impacto também nas nossas relações sociais, principalmente dentro da casa espírita. Causa impacto nas nossas relações com amigos mais distantes, com colegas de trabalho, no comércio, no banco, no meio de transporte. Causa impacto na nossa vida o tempo todo. Parece que nós temos um poder inverso ao poder de Midas, que tudo que tocava virava ouro. O nosso poder é inverso. Tudo que a gente toca dá problema. Tudo que a gente se aproxima tem alguma ranhura, algum problema, algum prejuízo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Será que rogaram alguma praga para mim e essa praga está pegando? Será que alguém fez alguma coisa na minha vida? Será que alguém mandou alguma energia ruim para mim? Não, já sei. Só pode ser uma falange de espíritos obsessores que estão querendo destruir o meu trabalho na casa espírita. Afinal de contas, o meu trabalho é muito importante. Sem mim, lá no trabalho do Lar Francisco, como é que eles iriam fazer? O meu trabalho é essencial e imprescindível. Ah, então, com certeza, tem uma falange de espíritos obsessores arquitetando todo um plano para me prejudicar. E aí eles atacam minha esposa, atacam meus filhos, atacam os meus familiares, atacam as pessoas do meu trabalho. Quer saber? Ataca até as pessoas do comércio que vivem arranjando problema para mim, dificultando a minha vida. Cada hora um bota uma dificuldade para mim e eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como me livrar de tantos problemas. Eu tenho que me livrar dessa desobsessão. Então eu vou procurar o lar. Eu vou lá, vou falar, Christian, preciso de um auxílio tremendo. Estou passando por um momento muito difícil na minha vida e eu tenho certeza que o que está acontecendo comigo é um grande plano arquitetado pelas falanges do mal que estão tendo um poder de bagunçar a minha vida. Por onde eu vou, eles me perseguem. Até cachorro está tentando me morder, eu tenho me machucado, meu carro quebra, a lâmpada de casa queima. Uma sucessão de coisas. Parece um efeito dominó de insucessos. E eu tenho certeza que por trás disso tem energias negativas que estão tentando me derrubar só para me atrapalhar aqui no lar. Será que é isso mesmo? Será que nós devemos ter o olhar para fora, buscando causas naquilo que está acontecendo na minha vida, fora de mim? Qual deve ser o meu olhar? Qual deve ser o meu olhar? No final, eu vou contar uma historinha para vocês sobre isso. Mas vamos continuar. André Luiz diz o seguinte: quando compreenderes que a tua vida é o resultado de suas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do poder. E agora? Sou eu? Eu que estou dando causa a todos os mal-sucedidos da minha vida? Será que sou eu? Peraí, André Luiz, você está pegando pesado comigo. Não é bem assim, não. Eu sou vítima. Todo mundo me persegue, todo mundo me calunia, todo mundo fala mal de mim. As pessoas lá de casa que não sabem se comportar. Eles que não sabem, eu não consigo mais dar conta, eu faço de tudo para ajudar todo mundo. Sou caridoso, presto o meu trabalho lá no lar, ajudo em casa, mas eles não cessam a perseguição comigo. Eu sei que eles não são culpados, eles são vítimas, eles são fracos de espírito. Eu tenho certeza, André Luiz, que você poderia mandar para mim aí, uma falange de benfeitores, para de uma vez por todas me livrar desses obsessores. Resultado das nossas atitudes. Peraí, eu não sou culpado da lâmpada da minha casa quebrar. Eu não sou culpado do cachorro me morder. Eu não sou culpado de alguém bater no meu carro. Eu não sou culpado se eu chego em casa e a minha companheira ou o meu companheiro estão sempre de bico, de cara amarrada para mim. Eu não sou culpado se meus filhos querem ficar o tempo todo grudado quando eu chego em casa, como se eu fosse um parque de diversões. Eu não sou culpado daquilo que os outros me cobram.
eu tenho os meus quereres, eu tenho a minha vontade, eu tenho os meus desejos. Tá bom. Será que esse pensamento não é demais egoísta? Será que nós não deveríamos pensar em quais são os meus compromissos? Quais são os meus deveres? Qual é o equilíbrio que deveremos ter entre aquilo que queremos fazer e aquilo que devemos fazer? Ah, mas eu não quero ter esses compromissos. Eu nem me lembro dos compromissos espirituais que eu tracei no plano espiritual antes de encarnar. Eu nem me lembro. Como é que você quer que eu saiba aquilo que eu devo fazer? Em verdade, eu estou confuso. Eu estou me sentindo perdido. Eu estou com dúvida. E quando a dúvida paira sobre o médium, sobre o trabalhador da seara espírita, aí sim há uma porta aberta para o desequilíbrio. Porque a dúvida no coração é a falta de fé. E aí a gente está, mais uma vez, tirando das nossas atitudes, do nosso pensamento, do nosso coração, o compromisso da transformação. Então, a dúvida é porta aberta para o prejuízo espiritual. Na questão 119 do Livro dos Espíritos, tem um comentário lá. Deus não poderia, tem uma pergunta, né? Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros? Olha só essa pergunta, né? Queremos passar os degraus da evolução, dar um pulo. Por que Deus não colocou a gente logo puro de início? E a resposta dos espíritos é: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Então, este ensinamento dessa pergunta, dessa questão do Livro dos Espíritos, é bem claro. A lei do merecimento. Tudo que quisermos alcançar na vida será por merecimento. Mas aqui nós estamos pensando só nas benécias. E eu pergunto, será que aquilo que ocorre conosco no dia a dia também não é por merecimento? Será que não merecemos passar pelos desafios da vida? Não merecemos passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes? Será que isso, na verdade, não é um remédio? Olha, meu pai trabalhou a vida inteira em farmácia homeopática. Ele começou com 12 anos de idade, lavando o chão da farmácia. Trabalhou anos a fio, perdeu o pai muito cedo, desencarnou quando ele ainda era jovem, e acabou sendo meio que adotado pelo dono da farmácia. O tempo se passou, ele trabalhou com afinco, se dedicava com muita responsabilidade, virou gerente. E quando o dono da farmácia desencarnou, o dono não tinha filhos, deixou a farmácia para ele. Olha só que vida bem vivida. E sabe o que meu pai me ensinava? Remédio amargo é que é bom. Eu nunca havia entendido isso até quando eu estava na escola de oficiais, num exercício de campo. Eu tomei uma chuva muito grande, com muita ventania, e eu fiquei gripado por 3 semanas. 3 semanas. E meu pai virou e falou assim: só tem um jeito. Você precisa tomar Cardo Santo. Eu falei: que danado de Cardo Santo é esse? Eu nunca ouvi falar disso. Meu pai encontrou lá o seu Geraldo, que era um herveiro dele, que ia lá no mato, lá, um mateiro, né, que ia pegar as ervas, trouxe o tal do Cardo Santo, uma folha espinhosa. Meu pai mandou preparar aquilo e falou assim: olha, meu filho, eu botei mel para adoçar para você, mas ele é um pouco amargo. Eu juro para vocês, eu nunca vi nada mais amargo na minha vida. Era ruim de descer, dava ânsia de vômito, machucava a garganta, coçava a garganta, mas muito amargo. Eu nunca provei nada tão amargo na vida de sabor. E eu tomei Cardo Santo dias e dias e dias seguidos, 3, 4, 5 dias, não me recordo quanto tempo, mais de uma vez por dia. Fato é que 3, 4 dias depois, eu estava curado da gripe. E o meu pai me confessou que Cardo Santo é uma erva que tinha sido utilizada na época da gripe espanhola. E hoje eu entendo a analogia que ele fazia. Remédio amargo é que é bom. Agora, leva isso para a nossa vida. Quantas e quantas vezes na vida ficamos adoecidos? Adoecidos do coração sentimento, adoecidos do comportamento, das amizades, das falas, dos equilíbrios. Quantas e quantas vezes nós ficamos adoecidos? E o que a gente quer? A gente quer colo, a gente quer carinho, quer a compreensão dos outros. Aliás, uma das coisas que a gente mais quer é que as pessoas compreendam o nosso momento de sofrimento.
que as pessoas sejam carinhosas e generosas com a gente. Que elas sempre compreendam que eu vou dar uma resposta amarga, uma resposta atravessada, que eu estou nervoso, que eu estou estressado, que eu estou pressionado, que eu estou doente da alma. Só que o que cura não é isso. O amor é muito importante. O amor é o melhor remédio do mundo. O amor é o melhor remédio do mundo. Só que nós, quando não optamos viver o amor dentro da gente, nós vamos colher de fora um remédio que é um pouco mais doloroso, um pouco mais amargo, que são os problemas que enfrentamos para ver se a gente aprende. Quantos de nós só tomamos decisão de mudar, de transformar nossas vidas, quando a gente passa por um problema bem grande? Quantas pessoas tiveram que passar por vários sérios problemas de saúde para mudar um comportamento, uma atitude, de fazer uma atividade física, de melhorar a sua dieta, de serem pessoas mais calmas? Quantas pessoas não viram parentes queridos partindo muito cedo em retorno à pátria espiritual, deixando grande saudade no convívio, para que elas então tomassem a atitude de mudar? Precisaremos realmente provar do remédio amargo ou optaremos mudar pelo amor? E aí eu encontrei um texto maravilhoso do Ricardo de Lima, um espírita, e ele estava contando uma história de que quando ele foi fazer uma entrevista de emprego, a psicóloga da entrevista de emprego perguntou para ele qual era a religião dele. Ele falou assim: olha, apesar de eu não considerar como religião, eu sou espírita. E ela quis saber por que ele não considerava como religião. E ele explicou que ele considerava o espiritismo um modo de vida, uma atitude de amor. E aí ele falou: quando eu adentrei ao espiritismo, eu descobri um mundo novo. E nele resolvi viver. Depois eu entendi que neste mundo novo só teria sentido se ele vivesse em mim. E eu me lembro de uma história, quando eu estava na Mocidade Espírita André Luiz, no grupo de estudos espíritas Garcia, em Juiz de Fora, lá nos anos 80, né? Início dos anos 80, na Mocidade Espírita André Luiz, eu ouvi as pessoas falando assim: o espiritismo tem 3 fases. A primeira fase é quando você entra para o espiritismo, começa a frequentar uma casa. A segunda fase é quando o espiritismo começa a entrar em você. É quando você abre o seu coração e a sua mente para o aprendizado do Pentateuco kardeciano, para os ensinamentos dos espíritos, para o evangelho de Jesus. Agora a gente se torna verdadeiramente espírita quando a gente se esforça incessantemente para que o espiritismo saia da gente. Saia como? Em atitudes, em gestos, em palavras, em sentimentos e pensamentos. Quando o espiritismo começar a transbordar pelos nossos poros, estaremos verdadeiramente sendo cristãos. Não como religião, mas como filosofia de vida, como um modo de viver que nos transforma e assim transformamos ao outro. Porque já um grande amigo espiritual sempre me ensinou: copo vazio não mata a sede de ninguém. Então, esse caminho natural das 3 fases, é isso que devemos fazer. Primeiro, buscamos a doutrina, seja através dos estudos, seja através de uma casa espírita. Depois, abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber todo o ensinamento que os espíritos nos enviaram, através das comunicações espíritas, do Evangelho de Cristo. E depois, precisamos ir transformando essa fonte que existe dentro da gente, que é a essência, que é o espírito, para que haja um burilamento e nós então tenhamos capacidade de doar de nós essa transformação. É como uma joia que precisa ser lapidada e somente quando ela estiver completamente lapidada, ela conseguirá transferir luz, refletir luz para ajudar aos outros. Um outro ensinamento é que o jarro sujo, né, o jarro de barro cheio de sujeira, não vai matar a sede de ninguém. Ou seja, é preciso primeiro se depurar. E isto é uma tarefa difícil para muitas pessoas, inclusive para mim, porque nós encontramos vários obstáculos que nós mesmos criamos. Criamos com a nossa vaidade, criamos com o nosso orgulho, com a nossa imperfeição e, principalmente, com a nossa cegueira, porque não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Palestra que o querido Arthur fez segunda-feira passada. Não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Não conseguimos compreender completamente o que o Evangelho de Jesus nos trouxe. E com isso não conseguimos vivenciar aquilo que o nosso mestre exemplificou para nós.
Então é isso que dificulta que a gente consiga ser um jarro de água límpida que venha matar a sede daqueles que precisam. O Ricardo completou: mas por que eu devo fazer essa transformação? O que você não resolve na sua mente, o corpo transforma em doença. E hoje em dia, nós temos inúmeras doenças psicossomáticas decorrentes dos desequilíbrios da mente humana, decorrente dos desequilíbrios do nosso caráter, principalmente da nossa cegueira, de não saber olhar para nós com o olhar crítico necessário para fazer as transformações que tanto precisamos. E, mais uma vez, nos colocamos no papel de vítima, buscando respostas para as doenças que desenvolvemos, sejam elas doenças físicas manifestadas no nosso corpo ou doenças psíquicas manifestadas pelo nosso desequilíbrio emocional, pelo nosso desequilíbrio moral. Então, olhei para mim e com amor descobri uma metamorfose ambulante, né? A parábola aí da lagarta. E é isso que a gente precisa, se envolver muitas das vezes num casulo para fazer uma metamorfose e aí sair liberto como uma borboleta. E essa metáfora também é a metáfora da reencarnação. Quantas e quantas vezes precisamos nos enclausurar num corpo físico, passar por todas as dificuldades, todos os desafios, todas as provas e expiações, para, enfim, nos libertarmos um pouco melhor do que quando entramos neste casulo. Ou seja, a gente tem que estar em constante transformação, seja nas diversas existências, mas principalmente aproveitando a existência atual. Tem gente que comete o absurdo de dizer: na próxima eu mudo, na próxima encarnação. Pois saiba que aquilo que recebemos da espiritualidade nos será cobrado, porque tudo que recebemos deveremos utilizar para frutificar. Olhai eu lembro muito bem que eu tinha um instrutor da Mocidade Espírita chamado Emmanuel, e ele tinha uma barba bem grande, ele era professor de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Emmanuel fazia vários estudos para a gente, mas principalmente os estudos das parábolas. E ele colocava aquela parábola num flip chart, num cartaz branco, né? E aos poucos dessecando a parábola. E eu me lembro muito bem da parábola da figueira que secou. E eu paro e pergunto mais uma vez: será que não estamos sendo uma figueira que secou? Porque nós tivemos todos os recursos necessários para desempenhar a missão que Deus nos confiou nessa existência. Temos todos os recursos, todos os ambientes necessários e apropriados para vivenciar todas as vicissitudes e todos os desafios, todas as provas e todas as expiações que farão com que nós possamos depurar a nossa moral e assim evoluirmos intelectualmente e moralmente. Será que estamos utilizando esses recursos da forma adequada? Ou seremos qual figueira que irá secar por não produzir os frutos que deveria produzir? Então, é aí que a gente começa a descobrir que a mágoa que existe dentro da gente era o mal que a gente mesmo alimenta. Que nós mesmos é que semeamos todos os problemas, todas as dores, todos os desentendimentos que temos com os familiares, com as pessoas que vivenciamos. E isso vê que a gente começa a nos consumir e nos deixar verdadeiramente doentes. E é por isso que, às vezes, a depressão tem levado tantas pessoas ao desequilíbrio. A depressão tem acometido tantas as pessoas, fazendo com que elas, então, se sintam no papel de vítima. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu mesmo já passei por inúmeros desafios, mas é importante que nós queiramos ter ajuda e nós aceitemos a ajuda dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, mas não nos queixumes, não na reclamação, não no tempo todo fazendo aquele drama, mas sim pedindo realmente ajuda. Porque eu sei que o drama da depressão, do pânico, da ansiedade, ele escraviza a mente. Não quero aqui entrar no mérito de que o próprio escravizado se escravizou com os desequilíbrios que cometeu, mas sim dizer que há uma esperança quando esta pessoa olha para dentro de si e fala: eu preciso mudar. Eu preciso enfrentar a minha estrada de Damasco. E hoje eu não tenho força para me curar.
eu não tenho pernas para tirar do lamaçal que eu me encontro. Mas você tem olhos, você tem ouvidos. Então tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E encontre nas mensagens de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo o remédio que nós precisamos. E muitas das vezes, esse remédio pode lhe parecer amargo, apesar de todas as palavras de amor incrustadas dentro do Evangelho. Mas pode lhe parecer amargo. E sabe por que pode lhe parecer amargo? Porque esse remédio vai nos buscar transformar e, muitas das vezes, cortar aquilo que nos faz mal. Cortar atitudes que fazem mal, mas que trazem prazeres terrenos. Deixar de ter na sua vida, na sua mente, no seu dia a dia, coisas que lhe prejudicam, mas que lhe tragam um grande prazer na vida terrena. Então, para se curar, você precisa perdoar, se perdoar e pedir perdão. Você precisa esquecer e recomeçar. Essas são as palavras do meu amigo. Então, mudar é uma atitude. Não é passivo, é ativo. É uma busca. Mas nós preferimos viver na zona de conforto, que eu carinhosamente chamo de zona de desconforto, porque não está nada bom, tem que mudar. Mas nós temos medo de sair da caverna para ver o que está lá fora. É o mito da caverna de Platão. Tem medo de ver o que tem lá fora da caverna. Só que se nós não buscarmos sair dessa zona de conforto, não tivermos uma atitude, nós estaremos no mesmo lugar daqui a um mês, daqui a um ano ou daqui a 10 anos, reclamando, exteriorizando responsabilidades, nos queixando, mas, acima de tudo, nos adoecendo cada vez mais. Naturalmente, com o entendimento fui vendo, como Paulo, o apóstolo da gentilidade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso quiser o que quiser, mas muita coisa que possa querer, não me convém que eu faça. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E este é o primeiro passo para assumir a autorresponsabilidade. Saber escolher aquilo que queremos. Usar o livre-arbítrio em nosso benefício. Sabendo que podemos tudo, mas que deveremos fazer escolhas para aquilo que realmente irá agregar para o nosso crescimento. Nos dias de hoje, lutamos pelo enriquecimento, pela aparência, pelo status e nos esquecemos da essência. Temos vários e vários brilhosos jarros, lapidados por fora, reluzentes de ouro, mas vazios por dentro. Ou como diz o Evangelho, sepulcros caiados. E olha que hoje em dia, muitas das vezes, eu tenho que explicar para algumas pessoas o que são sepulcros caiados. Então, para aqueles que precisam dessa explicação, sepulcros são túmulos. Caiados é porque antigamente os túmulos eram cobertos de cal para ficarem branquinho. Então, qual que é a metáfora? Por fora, bonitos e reluzentes, branquinhos de cal. E por dentro, com a podridão do corpo que ali está se decompondo. Será que não somos assim na essência? Sepulcros caiados, reluzentes por fora, aparentando nas redes sociais aquilo que por dentro não somos e escondendo toda a podridão que nos consome diante da falsidade que apresentamos? Para quem precisamos deixar cair as máscaras? Aí está a responsabilidade, a autorresponsabilidade na própria transformação. E aqui eu tenho 6 dicas das leis de autorresponsabilidade. São 6 leis de autorresponsabilidade. A primeira é, se é para criticar os outros, cale-se. Segunda, se é para reclamar, dê sugestão. Terceiro, se é para buscar culpados, busque solução, porque não adianta nada encontrar culpado. Quarto, se é para se fazer de vítima, faça-se, eu não consigo ler aqui, só um minuto, de vencedor. 5, se é para justificar seus erros, aprenda com os próprios erros. E 6, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Se nós passarmos a buscar viver essas 6 leis de autorresponsabilidade, o nosso mundo começará a se transformar. Os resultados serão diferentes. E nós, então,
estaremos vendo que a espiritualidade está nos amparando, ela está nos ajudando, ela está colaborando para o nosso crescimento. Mas, em verdade, a espiritualidade estará nos ajudando porque nós estamos tendo a autorresponsabilidade de mudar a nós mesmos. Faze por onde e eu te ajudarei. E é isto que devemos fazer. Fazer por onde? Fazer por onde em buscar lapidar-se, mudar, ser o jarro de água cristalina, limpar as impurezas que carregamos dentro de nós. Hoje meu filho estava fazendo uma atividade da escola e ele me perguntou: pai, o que é nocivo e o que é impureza? E eu tive que explicar para ele que as impurezas da água fazem mal para a saúde. E eu ia fazer essa palestra e eu lembrei demais dele. O que é nocivo a nós? As nossas impurezas. O que é nocivo a nós são as nossas impurezas. Então, o que devemos fazer? Ter a autorresponsabilidade de buscar todos os recursos necessários para nos depurar, para que assim não façamos mal para nós mesmos. Não venhamos a adoecer decorrente das nossas atitudes. Não é a pessoa como você, dotada de uma autoridade, que te cobra ou te conduz, mas a sua consciência ilumina seus atos. E é isso que devemos buscar: iluminar nossa consciência, para que ela possa nos guiar num caminhar de crescimento e transformação. Gente, leva tempo. A pegada é um passo a passo, é um caminhar lento. Às vezes as pessoas querem sair no rompante, entram na casa espírita, se envolvem em todas as tarefas, quer ficar o tempo todo dentro da casa espírita. E se esquece dos compromissos profissionais, se esquece dos compromissos do lar. O equilíbrio é o caminho. E isso deve ser muito planejado e pensado. É necessário se programar para que diariamente você faça uma leitura edificante. É necessário se programar para que você tenha reservado no seu dia a dia, nos seus afazeres, tempo para o seu desenvolvimento, tempo para o seu crescimento, tempo para se doar para o seu semelhante, para fazer a caridade, para participar desse belíssimo trabalho das sextas-feiras, onde se leva o alimento a quem mais precisa. É necessário que você se toque, e não basta você se doar materialmente para os projetos sociais da casa espírita, mas que você se envolva emocionalmente, doando muito mais do que recursos financeiros, doando amor também. Sabendo que os recursos financeiros são necessários para o mundo em que vivemos. O dinheiro ainda é a mola que move a nossa sociedade, mas que ele seja carregado dos sentimentos mais puros que temos dentro da gente. Que façamos isso não para mostrar para os outros que somos os maiores doadores, que somos benevolentes, mas que possamos mudar para dentro de nós o sentimento de compaixão para com aqueles que precisam do nosso socorro material. E assim entendamos que aquele que acende uma vela é o primeiro a se beneficiar da sua claridade. E que nós seremos beneficiados porque estaremos nos transformando para abrir mão de recursos materiais em benefício de outrem, sabendo que são irmãos na espiritualidade. E isso nos transformará em espíritos melhores. Pouco a pouco, pouquinho a pouquinho, mas nos transformará em espíritos melhores. Então, se esforce por domar os sentimentos negativos que tem, que nos fazem ficar apegados à matéria, que nos fazem mostrar para os outros o melhor brinco, o melhor anel, a melhor pulseira, o melhor relógio, a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa. Um status que só esconde quem somos de verdade, na essência. Os espíritas optaram por mudar o seu mundo interior, permitindo as pessoas serem como queiram, mas permitindo escolher um mundo de amor para viver em nome dele e agir. Ou seja, o Espiritismo conduziu-me a possuir as rédeas da minha vida, assumindo a minha responsabilidade para com o meu mundo, com o mundo que vivo e com o mundo que não vejo. Tornou-me autorresponsável em nome do amor. Será que é isso mesmo? Será que nós realmente conseguimos alcançar isso que a doutrina espírita nos possibilita? A autorresponsabilidade de mudar o meu mundo interior, de mudar a mim mesmo e assim mudar o mundo ao meu redor, de mudar o meu olhar para com os meus semelhantes, onde eu possa carregar o meu olhar com as lentes do Cristo, com os olhos do Cristo, onde eu posso enxergar na cada aquele que me fere um irmão. Será que eu consigo de verdade ter
a compaixão de entender o outro? Ou será que os julgamentos que eu faço do outro estão baseados nas minhas crenças, naquilo que eu acredito como verdade? E até que ponto a nossa verdade é verdade? Ou será apenas verdadeiro, enquanto dure o grau de conhecimento que temos? Nós, há anos, pensamos diferente de quando tínhamos. Quando a gente chega aos 60, pensamos diferente de como tinha 40. Por que isso? Porque a experiência de vida vai mostrando que nós estávamos errados. Quando éramos adolescentes, cometíamos inúmeros impropérios, cometíamos inúmeros equívocos. Éramos chatos, perturbávamos, atrapalhamos a vida dos nossos pais. Depois, ficamos jovens, nos casamos, ficamos adultos e ainda assim permanecemos com alguns equívocos. Chega, eu não quero mais viver assim. Eu não posso mais viver assim. Eu preciso ter a responsabilidade de verdade me transformar numa pessoa melhor. E eu vou falar de coração para vocês. É uma luta diária. É uma luta diária que temos conosco. Segundo Divaldo, nós temos era dentro da gente que a gente precisa domar todos os dias. E esse é o grande desafio de cada um de nós. Domar a fera que habita em nós. Domesticar essa fera com todos os recursos disponíveis. E a doutrina lhe possibilita isso. Domar essa fera que habita dentro de nós, através dos ensinamentos dos Espíritos e de Jesus, para que o mundo seja para nós de amor e que todos os problemas que possamos enfrentar possamos ter equilíbrio suficiente para vivenciá-los, buscando olhar com otimismo para enxergar aprendizados que farão de nós pessoas mais fortes. Este era o recado que eu queria trazer hoje. O quão ter responsabilidade para mudar as nossas vidas. E é com carinho que eu digo, a autorresponsabilidade muda sua vida. E muda para te libertar. Não quer dizer que você não continuará enfrentando obstáculos ou desafios, mas quer dizer que você os enfrentará com altivez, com a serenidade daquele que tem fé na espiritualidade, de que tudo passa e tudo sempre passará. Mesmo momentos felizes também passarão, mas, sobretudo, os momentos amargos e de dificuldade, de dor, passarão, porque a verdade não é deste mundo. E chegará o tempo em que retornaremos à pátria espiritual e daremos conta do que fizemos nessa vida, de o quão fomos para com a existência que Deus nos proporcionou para o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. No final, o que levamos é o que fazemos na nossa vida. E aí eu abro agora para perguntas, Christian. Queria ver aí quais perguntas a gente pode estar recebendo das pessoas, se tem alguém que gostaria de dar alguma coisa para que eu possa buscar esclarecer. Fernando, o pessoal está vendo aqui, tem pergunta, e a gente está se recuperando. Porque você não tapa na cara. Não, mudei da minha. Estou levando tapa na cara. E você já tem aqui um grupo de fãs, onde já estão colocando hashtag Volta Fernando. Prepara a sua agenda. Eu sei que você tem uma agenda super lotada com as suas palestras, que você vive viajando, mas hashtag Volta Fernando. Já estão escrevendo aqui para gente. Amei fazer a palestra, mas eu quero falar uma coisa de antemão. Toda vez que eu preparo um estudo, eu preparo para mim. Então, tudo que eu falei aqui é para reforçar em mim. É para o meu aprendizado, para que eu aprenda, guarde, porque a gente falando, às vezes, né, pregando, a gente grava melhor. Então, para mim, o tapa na cara que levou primeiro fui eu. Enquanto o pessoal está pegando ali as perguntas para mim, eu estava falando aqui com a equipe aqui da produção aqui nos bastidores. O tempo passa,
As rugas aparecem e a consciência cobra. Ai, Jesus! Eu bem sei isso, vou fazer 52 anos em fevereiro, mas graças a Deus eu conheci a inteligência emocional, que tem me ajudado demais, e somando o conhecimento da doutrina espírita com inteligência emocional, eu tenho buscado fazer grandes transformações na minha vida, eu tenho buscado realmente mudar o meu relacionamento dentro de casa, com meus entes queridos, com as pessoas. É uma tarefa árdua. Vencer a nós mesmos é a grande missão de cada um de nós, Christian. Esse é o grande desafio. Tem muita gente assim, qual que é a minha missão? É virar palestrante? É ser um médium que vai trabalhar na mesa? Qual que é a minha missão? A nossa maior missão é mudar a nós mesmos. Essa é a grande missão. Quando que você teve esse despertar, essa consciência aí? O tempo passou. E aí, quando chegou a tua hora que o Fernando teve essa consciência aí que precisava mudar? Eu tive alguns momentos cíclicos, né? Alguns momentos da minha vida. O meu primeiro momento foi quando a minha irmã desencarnou, eu tinha 7 anos de idade. A minha mãe, então, inconformada com o desencarne da minha irmã, que tinha nascido e morrido, buscou a doutrina espírita. E eu frequentava a casa espírita de Juiz de Fora no colo da minha mãe. Aí, aos 10 anos de idade, eu ouvi que tinha uma escolinha de evangelização. Então, meu primeiro despertar foi aos 10 anos de idade, quando eu pedi para ir para a escolinha de evangelização. Depois, eu frequentei muito a mocidade, a gente fez muito trabalho em locais mais humildes, muito Bazar da Pichincha, peça de teatro. Eu vim para Macaé como oficial do Exército, conheci aqui o Vicente de Paulo, onde eu participei da mocidade Jerônimo Pacheco, e ali a gente fez muito trabalho, até que eu conheci o Xangô Menino, há 28 anos atrás. Foi uma outra grande decisão da minha vida, onde eu fui buscar ali por uma infelicidade de relacionamento que eu tive, eu fui buscar ajuda e acabei me encontrando. E foi aonde que me catapultaram como palestrante, como orador, que eu nunca me preparei para tal. E ali eu comecei a fazer estudos toda semana, foi uma grande decisão, e ali foi uma grande escola, Christian, porque quando você se obriga a estudar para falar para as outras pessoas, você estudando, você está se preparando. Então, a primeira transformação crítica foi aos 10 anos, quando eu quis ir para a escolinha. Depois, quando eu tinha 23 anos, que eu escolhi ir para o Xangô Menino, e lá eu comecei a palestrar toda segunda-feira. Fiquei 11 anos, toda segunda-feira, dando palestra. Então, para mim, foi uma grande escola. Mas, mesmo assim, ainda dei muitas cabeçadas, muitos equívocos, muitos erros, até que a minha mãe desencarnou há 8 anos atrás, e eu quis ali, a partir daí, eu comecei a sentir um sentimento de necessidade de mudança novamente, de transformação. Já tinha tido vários outros desencontros, mas eu queria ter uma mudança, uma transformação. Até que eu te assistindo um documentário do Netflix, do Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru, eu comecei a chorar e virei para minha esposa e falei assim, eu quero fazer isso que esse rapaz faz. E aí foi que eu fui buscar uma palestra de inteligência emocional, eu convidei o Flávio e mais 2 amigos e fomos a Teresópolis assistir uma palestra, me encantei, comecei a fazer os treinamentos necessários, seminários de inteligência emocional, para palestrante, curso de coach, e descobri uma oportunidade de somar a doutrina espírita com o conhecimento da neurociência, da PNL, da inteligência emocional, para buscar ajudar as pessoas nessa transformação de forma mais acelerada. Então, acho que o grande boom foi a depressão que eu estava vivendo no meio do ano passado, o fundo do poço que eu estava, e eu encontrei a inteligência emocional. Bacana, Fernando. Ó, tem uma pergunta aqui da Aline. Toda vez que reconheço que errei, sofro por um tempo. Sei que errar faz parte de todo esse processo de evolução. Mas você teria alguma dica para não perder tanto tempo nesse sofrimento? Então, Aline, muito obrigado pela sua pergunta. Saiba que você não é única, a gente sempre faz isso, eu mesmo, mas é um mecanismo de defesa que a gente tem. Quando a gente comete equívocos, normalmente a gente busca nos punir, a gente busca criar aí algum tipo de punição para a gente, porque é uma forma que o nosso cérebro tem de compensar o erro. Então eu me vitimizo, eu me culpo, e é por isso que eu sofro. Isso não é a melhor decisão, mas é comum, então não se sinta a pior das pessoas por causa disso.
Eu mesmo sempre fiz isso. Quando a gente começa a descobrir que lamentar, se culpar, se punir não resolve, a gente começa então a entender o ensinamento que o Cristo nos deu. Diante dos equívocos, primeiro a coisa a fazer é arrepender-se de forma verdadeira. Segundo, é buscar a causa dos equívocos. E aí, nisso, trabalhar. Quando a gente cria aí um sofrimento, uma culpa, nós não estamos cuidando da causa. A gente está desviando a nossa atenção daquilo que é essencial. Por quê? Porque, normalmente, aquilo que nos levou ao equívoco tem fonte em coisas que nós estamos muito apegados, a vaidades, ao materialismo, a problemas da nossa moral, do nosso caráter. E isso é que é necessário mudar. Ou seja, a gente está olhando para as camadas mais externas, que são os atos, as consequências, e não consegue ter um olhar profundo naquilo que é essencial, que é o que está dentro da gente. Então, o melhor caminho, autoconhecimento, meditação, muito estudo doutrinário, busque socorro. Eu me lembro uma vez que eu sofri um acidente de carro, eu tive uma fissurazinha na cervical, tive um acidente, e aí eu tinha que fazer uma cirurgia na mão para recompor o osso aqui. Eu me perguntei assim, por que essa coisa está acontecendo comigo? E abri aleatoriamente um livro e estava escrito assim, se o inevitável te acontece, saiba que na vida todos passam por provas e expiações. Então saiba que os nossos equívocos vão nos levar a expiações muito profundas. E se nós quisermos nos livrar desses equívocos, olha o remédio amargo aí. Busque o remédio mais amargo possível para que você saia realmente desse sofrimento. Não se castigando, não se culpando, mas cortando na raiz aquilo que deu causa aos desequilíbrios. Quando você disse aí a fala do teu pai, que o remédio tem que ser amargo, me lembrou uma mentora da nossa casa, que é uma preta velha chamada Vó Joana. E ela fala que o remédio tem que ser amargo, porque se for doce a gente se acostuma, não aprende. Então, amargo, a gente acorda com aquele gosto e aprende a lição. Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou passar para você. A Charlene pergunta assim, quais ferramentas podemos usar para encarar a autorresponsabilidade? Difícil pergunta, hein, Charlene, mas muito obrigado. Só completando o que você falou, Christian, olha o Japão. O Japão foi arrasado na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi arrasada na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra foi arrasada na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foi atacado em Pearl Harbor, foi arrasado. Olha a potência econômica que esses países são. Olha o desenvolvimento que esses países aconteceram. E nós temos que entender que justamente os grandes momentos de craque em nossa vida, eles são oportunidades de crescimento. Agora, ferramentas de autorresponsabilidade, a primeira delas é autoconhecimento. A segunda é você tirar o você do seu vocabulário. Toda vez que a gente utiliza você, a gente está externando qualquer consequência, qualquer ato, qualquer problema. Quando você falando, né? Quando você fala assim, eu, nós, aí você já está começando a fazer um caminho para dentro. E eu vou te dar uma ferramenta maravilhosa de autorresponsabilidade. É uma coisa que todo mundo tem em casa, que se chama espelho. Toda vez que você tiver num grande dilema da sua vida, querendo buscar uma solução, para na frente do espelho e pergunta para aquela pessoa que você está vendo ali no espelho o que você pode fazer para mudar essa situação. Esta é a grande ferramenta de autorresponsabilidade, o espelho. E aí ela completa aqui com mais uma pergunta. Por que é tão difícil assumir as nossas responsabilidades? Então, Charlene, porque ainda somos espíritos pouco evoluídos, né? A responsabilidade é uma característica de espíritos evoluídos. Não é à toa que nós estamos num planeta de provas e expiações e que nós saibamos aproveitar essa grande oportunidade, para que a gente não seja convidado a montar aí na viagem em torno ao planeta Chupão, que é aquele planeta que vai degradar os espíritos que não acompanharam a evolução do planeta. Então, é por conta da nossa fragilidade moral, da nossa
fragilidade intelectual, do nosso pouco conhecimento. E isso mostra, mais uma vez, que devemos buscar constantemente os recursos que a Terra nos proporciona para este burilamento, para este crescimento. Então, busque sim os estudos doutrinários, busque sim o auxílio psicológico, se for necessário, dos profissionais da saúde, tão gabaritados. Eu estou com ansiedade e depressão. Busque sim um psiquiatra, busque sim a medicina, que a monja Coen muito fala, o salzinho muito necessário. E busque também fazer uma atividade física, fazer meditação, fazer yoga, fazer a caridade. No filme de Chico, As Mães de Chico, no final ele está lá naquela árvore, lá onde ele sempre ficava lá debaixo daquela árvore, fazendo a distribuição. E ele fala que o melhor remédio para o ser humano é a caridade. Então, se você quer realmente se livrar dos queixumes e observar que a sua dor não é tão grande, vá olhar a dor do outro. Eu me lembro muito bem, a minha mãe ela ajudou a montar um hospital espírita para pessoas enfermas da AIDS. E trabalhou nesse hospital por 22 anos, lá em Juiz de Fora, o Jedi. 22 anos ela entrava 8 horas da manhã e saía 5 horas da tarde. E ainda assim arranjava tempo para visitar aos pacientes da Asconcer, que é o Hospital do Câncer, lá de Juiz de Fora. E ela ia lá, mexia as pessoas com travesseiro, molhava os lábios com algodãozinho, com água. E ela teve a bênção de desencarnar rapidamente com o câncer que a acometeu. A bênção. Nossa, Fernanda, você está falando que sua mãe teve a bênção? Sim, ela não sofreu por muito tempo com o câncer. Ela até se queixou disso. Eu queria ficar mais com você. E eu tive que buscar forças dentro do meu coração e dizer assim, mãe, você completou aqui na Terra toda a sua missão. Acontece que Deus está precisando de espíritos como você para ajudar muito mais gente lá do plano espiritual. Você acha que foi fácil falar isso? Não foi, não. Apaixonado pela minha mãe, sofri muito com o desenlace dela, com o distanciamento, mesmo sabendo que ela permanece viva. Porque é a minha falha como espírito. Então, o que a gente deve buscar? A gente deve buscar ajuda. Seja de onde for. Conversa com os mentores espirituais da casa, peça ajuda aos palestrantes, busque na literatura espírita, peça ajuda a um profissional da área de saúde, peça ajuda aos profissionais da inteligência emocional, busque ajuda. Mas a maior ajuda que você vai encontrar é na caridade que você fizer. E, por falar em caridade, aproveito para reforçar. Estamos aí com 2 campanhas de Natal em Rego Barros, dos assistidos que têm deficiência, e também para os assistidos do Pão de Francisco, que são as famílias que estão em condição de maior necessidade. Então, se você quiser começar agora essa mudança que o Fernando está nos propondo através da caridade, pode entrar em contato com a casa e começar agora a fazer essa caridade. Fernando, mais perguntas para você. A Ângela pergunta: você acredita que o Covid é um remédio amargo para todos nós? Eu tenho certeza disso. Não só o Covid, como qualquer outro problema que enfrentamos na vida, é oportunidade de crescimento. Né? Nós passamos por vicissitudes. Gente, um grande baluarte da doutrina espírita é o nosso querido Chico Xavier. E Chico Xavier também passou por dificuldades. Chico Xavier também foi acometido por desafios na sua saúde. Então, nós precisamos mudar os nossos hábitos. E quando a gente não muda o hábito por amor, a gente vai ter que mudar pela dor. Quantas pessoas passaram a usar cinto de segurança quando começaram a ser penalizadas? Há 20 anos atrás, ninguém usava cinto de segurança. Há 20 anos atrás, era chique fumar um cigarro. Há 20 anos atrás, ninguém falava de proteção ao meio ambiente. E aí começaram a acontecer as catástrofes, os desastres ambientais, e a sociedade, então, começou a mudar. Se a gente não muda pelo amor, pela vontade própria, nós vamos mudar pela dor. A pergunta que eu te faço é, você vai esperar a dor chegar ou vai procurar ser proativo de mudar pelo amor? Vamos lá, gente. Vamos esperar a dor chegar, não. Vamos mudar agora. Marcos Valério pergunta assim: você falou que existem 3 fases no Espiritismo.
A terceira é deixar o espiritismo sair. Essa não é a fase mais difícil? Esse é o maior desafio da humanidade, deixar o Cristo sair de nós pelas nossas atitudes e pelos nossos pensamentos. Mas é por isso que ela é a terceira fase, porque ninguém chega no terceiro degrau pulando do lado da base para o terceiro, de uma escada tão longa. Por isso que a gente tem as etapas da vida. A gente busca a luz começa a entrar em nós, fazendo grandes transformações e nos depurando, para só então nos transformarmos em fonte cristalina que vai saciar a sede de alguém. Se eu quero me doar para vocês fazendo uma palestra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar primeiro o conhecimento, eu tenho que buscar a luz. Então, essa luz não está inata em mim. Tudo que os palestrantes que vêm aqui falar para vocês, eles foram buscar uma fonte, para que essa fonte, então, possa sair deles. Então, é realmente muito difícil? É. Mas se tudo que a gente tiver que fazer para o nosso crescimento, a gente colocar a palavra difícil na frente, se tornará mais difícil. Agora, se a gente falar assim, é um grande desafio, mas eu tenho capacidade de cumprir, a gente vai ter mais vontade. Porque Jesus Cristo disse, o dia que disseres para a montanha, montanha, mova-se, ela se moverá. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer isso. Este é o problema. A nossa fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda. Nós não confiamos que tudo está certo. Nós não acreditamos que tudo que acontece conosco é um grande planejamento e uma grande oportunidade. O que precisamos mudar? A forma de enxergar os acontecimentos. A forma de olhar com mais otimismo para tudo que acontece conosco. Quando o pneu do carro fura, olhe com bons olhos. Será que aquilo não impediu um acidente mais grave à frente? Quando a gente perde um ônibus, um transporte, será que aquilo nos ajuda? Quantas e quantas vezes a gente tem notícias de grandes acidentes aéreos e de pessoas que se salvaram desse acidente porque perderam o táxi, porque não chegaram a tempo, porque perderam. Então, há 2 semanas atrás, eu tive que ir a Campinas. E eu estava no aeroporto Santos Dumont na sexta-feira. Cheguei lá por volta de 4 horas da tarde, caiu uma tempestade, o aeroporto fechou. E eu tinha um treinamento no dia seguinte, no sábado, às 9 horas da manhã. Eu fiquei no aeroporto até 10 horas da noite. O voo das 6 foi transferido para as 8 e o das 8 para as 7 horas da manhã do dia seguinte. Eu fiquei encantado com a minha reação. Eu estava em paz, eu estava tranquilo, eu não fiquei ansioso e eu fiquei falando assim, se eu não fui hoje, é porque não era para ir. E sabe o que aconteceu comigo? Eu ganhei alimentação, transporte e hospedagem, ainda fiquei lá de boa na sexta-feira no hotel, tranquilão. No dia seguinte, eu fui para o aeroporto, atrasou o voo mais uma vez, mas eu cheguei ao meu destino às 11 horas da manhã e foi uma oportunidade maravilhosa. Fernando, você já é o sabe tudo? Não, eu apenas apliquei ferramentas que eu busco ensinar em inteligência emocional em mim e eu colhi o resultado. Então, qual que é o nosso esforço? Marcos Valério, perdão. É exercitar diariamente aquilo que a gente aprende. E, de vez em quando, a gente vai vacilar. Se perdoe, siga adiante e aproveite a próxima oportunidade. A Isabel Cristina pergunta assim, qual a dica para conseguir lidar com as pessoas que você convive e ainda não enxergaram que você tem novas posturas e está nesse processo de mudança? Oi, Isabel, que legal, né? Então, mudar a postura. Se as pessoas não conseguem enxergar, é porque talvez a gente não esteja demonstrando tão claramente que a gente mudou. A gente pode estar achando que mudou, mas não mudou tanto assim. Eu aprendi um ditado bem legal. Um avô de um amigo meu. Se mais de 3 pessoas disserem de você alguma coisa, comece a acreditar que você precisa mudar aquilo. Então, peça feedback, peça retorno, peça opinião, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta, e olha só, tem que estar preparado para pedir feedback, entender que feedback é presente. Mas se você quer saber se você de verdade está mudando, se prepare e faça assim, diga para mim 3 coisas que você gosta em mim e 3 coisas que você vê como uma oportunidade de transformação. Você vai ouvir a resposta das pessoas. Se 3 pessoas ou mais disserem uma coisa que você precisa mudar, trabalhe um pouco mais nisso. Talvez a transformação que você enxerga
não é a que os outros enxergam. Talvez você tenha uma grande intenção de se transformar, mas ainda precisa trabalhar e elaborar um pouquinho mais nisso. E entenda, não é o julgamento do outro que importa. Quando você tirar a sua consciência, a sua essência, o seu valor do julgamento dos outros e se julgar por aquilo que você tem dentro de você, você vai viver mais feliz. Enquanto nós deixarmos que o nosso valor seja medido por aquilo que os outros falam, nós sofreremos. Então, se quer se libertar do julgamento alheio, faça você mesmo o próprio julgamento. Olha o espelho aí de novo. Haja espelho, hein? Haja espelho. Compre um bem grande. Tem uma casa de espelho. Fernanda, mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Como não cair no processo de autopunição? Então, quem falou essa aí, Christian? Quem perguntou? Charlene, novamente. Charlene já virou... Charlene gostou. Vamos lá, Charlene. Então, o processo de autopunição é um mecanismo quase que automático que a gente tem. E ele está muito ligado ao nosso perfil de ser humano. A gente, em inteligência emocional, a gente fala de perfil DISC, fala de enneagrama, é um assunto um pouco mais amplo. Mas todo ser humano tem pelo menos 6 necessidades básicas, né? E uma das necessidades é de reconhecimento, outra é de certeza, outros gostam de necessidade de incerteza. Então, dependendo do perfil da pessoa, ela busca constantemente ser muito correta, agir corretamente, acertar sempre. E quando ela não acerta, ela entra num mecanismo de autopunição. Por quê? Porque ela acha, lá na sua crença da infância, que a punição é que vai corrigir os erros. Então, muitas das vezes, na fase da infância, essa criança, né, essa criança que habita dentro de nós adulto, ela foi criticada quando ela errou, quando ela deixou um prato cair no chão. Os pais tinham uma criação muito rígida. O que acontece? O adulto cresce com essa crença limitante que todo erro deve ser corrigido por uma punição, por um castigo. E aí a pessoa fica com esse vício de ficar se punindo. O que precisa? Curar essa criança interior. E aí tem várias e várias ferramentas, constelação familiar, tem várias e várias ferramentas. Aí a Cristi entende muito bem disso, pode ajudar vocês. A inteligência emocional, que é curar essa criança interior, curar essas crenças limitantes, fruto dos equívocos que nossos pais, aqueles que nos criaram, por desconhecimento e não por maldade, fizeram conosco, criando essas barreiras na gente. Olha, eu tinha falado que era a última, mas agora vai ser a última mesmo, tá? Porque botaram mais uma aqui pra gente. A Tânia Mara está perguntando, em sua opinião, como podemos lidar com pessoas que se colocam como vítimas? Em minha opinião, com muita compaixão, com muito carinho, com muito amor no coração, porque elas realmente se enxergam assim. E, em verdade, todos nós somos vítimas. Somos vítimas dos nossos equívocos. E algumas pessoas, volto a dizer, por fonte da forma como foram criadas, carregam em si uma necessidade muito grande de afeto. Eu me lembro, eu falo muito lá na palestra, na Capela do Xangô Menino, nas palestras que eu falo lá, que o ser humano é carente. O ser humano quer, a maioria das pessoas querem o toque, querem a atenção. Você já viu quando você fala com uma pessoa assim, como é que você tá? Você fala por perguntar, né? Aí a pessoa fala assim, ah, menino, eu não tô bem não, eu fiquei doente, eu tive um problema. E o seguinte, quando tem mais de uma pessoa perto, uma quer competir com a doença da outra. Uma fala assim, ah, eu fiquei doente, eu cortei o meu pé. A outra, ih, menino, eu tô com problema de diabetes, eu tô quase gangrenando o meu dedo. Quanto maior a desgraça, parece que a pessoa se sente assim, melhor, né? Maior, o meu problema é maior que o seu. Então, realmente, isso é fruto da forma como a gente foi criado, né? Com as crenças que a gente criou na infância. Isso é uma questão. A outra questão é como devemos lidar com essas pessoas. Com bastante serenidade, com bastante compreensão, com bastante carinho, mas lembrando que nós devemos ser professores quando tivermos condições de ser. Então, como nós devemos ser professores quando tivermos condições de ser? Sejamos serenos, compreensivos, carinhosos e caridosos,
Mas lembre o que o Chico Xavier falou. Chico Xavier, uma vez, foi a uma casa de uma família em Belo Horizonte, e chegando lá, a moça o recebeu e deu alimentação para ele. Coloca pouquinho. Aí ele comeu um pouquinho. Aí a moça falou assim, come mais um pouquinho. Ele, não, obrigado, já estou satisfeito. Come mais um pouquinho, come mais um pouquinho. Aí ele comeu, e estava num cantinho, e até que então que Emmanuel o ajudou a amplificar a sua capacidade auditiva. E ele ouviu a dona da casa falar assim, ele é tão bonzinho, né? Mas come como não sei o quê. Aí Emmanuel falou para ele, isso é para você aprender a dizer não. Não é remédio. Então, nós devemos agir com serenidade, com muito carinho, com muito amor, com muita caridade. Mas devemos saber dizer não. Devemos trazer a pessoa à luz. Olha, se ao invés de você ficar reclamando das suas doenças, dos problemas que você está passando, você procurar buscar a causa disso dentro de você mesmo. Aquilo que você pode fazer para mudar. Em inteligência emocional, a gente diz que se nós assumirmos a autorresponsabilidade, 90% das situações indesejadas são transformadas. O grande desafio é buscar essa autorresponsabilidade. E que nós possamos, quando já adquirimos um pouco dessa autorresponsabilidade, passar isso para outras pessoas também. Fernanda, encerramos as perguntas, mas eu quero te lançar um desafio. Por que não? Jogar uma semente. Tudo bem. Que tal, quando a gente puder se aglomerar novamente, montar aí um encontro, uma vivência de um final de semana, numa pousada bacana, e aí trabalhar autorresponsabilidade, criança interior, pegar aí umas práticas sistêmicas, poder trabalhar um pequeno grupo. Topa? Com certeza, eu e Flávio, a gente tem um projeto chamado Viver Bem, é um projeto que a gente quer levar lá para a empresa de inteligência emocional que a gente trabalha. E então a gente já tem esse seminário quase que pronto. Você faz parte dele sem saber. Então vai ser ótimo fazer essa vivência como um piloto, o Viver Bem com esse grupo. Vai ser uma experiência única, vai ser uma grande oportunidade para o meu crescimento, para a minha transformação, e com muito amor faremos isso sim. O Viver Bem, então, já é uma semente que está plantada, e a hora que a gente pudesse se encontrar, eu adoro fazer retiros, né? A gente tem a Casa do Bem, a gente tinha, né, o espaço, hoje em dia a gente só tem a filosofia da Casa do Bem, a gente já fez um retiro, assim, em setembro do ano passado, mas vai ser uma oportunidade bem legal fazer uma vivência dessa de um final de semana. O Viver Bem é uma boa prática. E se você depois me deixar, eu tenho um encerramentozinho aqui, só uma conclusão. Não, vou te dar. Então você pode ter certeza que o Viver Bem já vai ter um monte de seguidores aqui. Ah, legal. Hoje que já estão botando hashtag Volta Fernando. Fernando, para encerrar, suas considerações finais, por favor. Não, eu quero encerrar com uma historinha. Um marido chega em casa e começa a reclamar com a esposa dos colegas dele de trabalho. Fala que os colegas de trabalho estavam dando muito problema para ele, sempre arranjando dificuldades. E lá na sala dele tinham tem uma cadeira que é para as pessoas, quando têm problemas, sentar ali para conversar. Só que toda vez que alguém vai lá e senta nessa cadeira, a pessoa, quando sai, puxa a cadeira, larga a cadeira no meio do espaço da sala e vai embora. Ninguém bota a cadeira no lugar. E que aquilo irritava ele, que atrapalhava a locomoção dele dentro da sala. Ele tinha que sair de trás da mesa dele toda hora a ajeitar aquela cadeira. E a esposa dele ficou só olhando. O que você acha disso? Você está me olhando com essa cara? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está preocupado que os seus colegas de trabalho toda hora fazem isso contigo? Pois bem, nós estamos casados há 20 anos. E há 20 anos você senta para jantar, come, faz toda a sua refeição, se levanta, afasta a sua cadeira, larga ela no meio da sala, atrapalhando a minha e aos seus filhos a locomoção, sequer tira os seus pratos, e eu calmamente me levanto, coloco a cadeira no lugar, tiro o prato de cima da mesa, vou lá lavar, enquanto você se refastela aí, ó, no sofá vendo televisão. Que tal se você olhar primeiro para o espelho, enxergando as suas dificuldades, enxergando as suas fragilidades, e você buscando primeiro cuidar de dentro de você, a sua casa, o seu lar, para depois você reclamar daqueles que te ferem? Será que a gente não age assim na vida? Será que a gente não está o tempo todo apontando dedos, acusando outras pessoas, enquanto a gente devia olhar para nós mesmos? Este estudo foi para mim,
para que eu possa me transformar numa pessoa melhor. Este estudo foi um tapa na minha cara, onde eu possa ter mais autorresponsabilidade e enxergar o espelho da minha consciência, para que eu me julgue e assim promova transformações. Não que eu me culpe, não que eu me castigue, mas que eu de verdade vá na minha essência, através do autoconhecimento, da meditação, da literatura espírita, buscando os mecanismos necessários para a minha transformação. E eu tenho uma última tela para compartilhar com vocês. Vamos lá. Se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. André Luiz. Então o caminho é para dentro. Minha gratidão pela oportunidade. Este aqui é o meu Instagram, fernandohorta.trainer, onde eu constantemente posto lá algumas dicas de autoconhecimento, de inteligência emocional. Então, quem quiser também pode continuar fazendo perguntas por lá pelo Instagram. Minha gratidão, Cristian, minha gratidão a todos vocês por essa grande oportunidade de jogar luz na minha vida. Gratidão, Fernando. Nós que agradecemos a sua participação. E vamos ver se até o final do ano, aí, na sua agenda superlotado, se você consegue aí mais uma data para poder voltar aqui na live da Corrente do Bem. Ok? E assim que a gente pudesse aglomerar, aí o viver bem. Tá joia. Obrigado, Cristian. Obrigado a todos vocês. Boa noite para todo mundo. Gente, fantástica a fala do Fernando hoje. Se vocês gostaram, deixa aí o like na nossa página, aí no nosso perfil do YouTube, no YouTube, no Facebook. Compartilhe essa live com seus amigos, porque se foi importante para você, com certeza esse remedinho vai servir para alguém. Então, compartilhe aí, e é uma forma de vocês nos ajudarem a divulgar o trabalho da casa. E não deixam de começar a praticar caridade agora, como o Fernando falou. Vamos fazer essa mudança já. Manda uma mensagem no WhatsApp do Lar Francisco de Assis. Vamos começar a ser solidários a partir de agora. Gente, então vamos para a nossa prece final, onde vamos agradecer a espiritualidade pelo remédio que nos foi oferecido. Aliás, hoje foi oferecido um banquete, né, para a gente aqui, para podermos degustar ao longo do final de semana, pegarmos uma dosezinha, né, um pedacinho desse alimento e colocar em prática durante o final de semana. Então, vamos agradecer nesse momento e pedir a espiritualidade. Que todas as palavras que foram aqui jogadas em nossa vida, na noite de hoje, possam ser sementes férteis, a dar bons frutos em nosso íntimo. Que possamos nos esforçar a lavrar essa terra, para podermos começar a mudança em nós. E com o nosso esforço, com o nosso exemplo, possamos também ajudar aqueles que estão à nossa volta. Que nessas águas que reservamos ao final do nosso encontro, possa ser colocado o remédio espiritual que precisamos para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E que todos os nomes que chegam ao Lar Francisco de Assis para oração possam, essa noite em espírito, serem visitados pelos médicos e enfermeiros espirituais. E que possamos aumentar os elos dessa corrente do bem, fazendo chegar a todos que precisam o Evangelho do Cristo. Graças a Deus. Gratidão a todos que estiveram conosco, gratidão, Fernando, mais uma vez, e domingo estaremos de volta com mais um encontro da nossa Corrente do Bem. Paz e bem a todos.